Imagine um reino imerso em intrigas sombrias onde o poder é conquistado e mantido à custa de sangue e traição. Neste cenário, não são apenas os reis que governam com punho de ferro e coração de pedra, mas também as rainhas cuja crueldade excede os limites da imaginação. Mulheres movidas por uma ambição excessiva e uma sede insaciável de controle não hesitaram em manipular e até mesmo sacrificar seus próprios entes queridos para garantir seu lugar no trono. Um deles conspirou para massacrar seus próprios netos. Outra incitou a decapitação de um homem santo e a terceira levou uma nação inteira à ruína substituindo a fé de seu povo por um culto depravado e sinistro que são essas rainhas amaldiçoadas capazes de um ato tão impiedoso e diabólico. Se você reconhece um, deixe suas respostas nos comentários. Quero ver quem consegue adivinhar mais. E agora para o vídeo Rainha Jezabel. O nome Jezabel tem raízes antigas e ricas que nos remetem a... Na época descrita no Antigo Testamento, Jezabel não era israelita. Ela era uma rainha fenícia de uma terra onde múltiplas divindades eram adoradas e ela desempenhou um papel crucial na história política e espiritual de Israel. Seu nome é frequentemente associado à determinação de força e, claro, a controvérsia reflete sua natureza implacável, embora seja lembrada por sua tenacidade. Jezabel também é conhecida por manipular seu marido assassinado dos profetas e conspirar contra aqueles que se opuseram a seu reinado ou sua adoração ao deus Beá, uma divindade estrangeira. O significado exato de seu nome Jezabel é objeto de debate entre os estudiosos. Muitos sugerem que esse nome poderia significar algo como Baal ou Baal exaltado e o noivo, indicando uma ligação direta com o deus fenício Baal, que era amplamente adorada nas terras de onde veio. Porém, em hebraico este nome assume uma conotação pejorativa, sendo traduzido como imundo ou impuro, refletindo o profundo desprezo que seu nome entre os israelitas. 1 Reis 1631 nos conta, e como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão filho de Nebate, ele tomou por esposa Jezabel filha de Etal rei dos Sidônios e foi servir a Baal e prostrou-se diante dele. Sua chegada em Israel marcada não apenas uma aliança política, mas também o início de um dos períodos mais sombrios de idolatria na história de Israel. A história de Jezabel no Antigo Testamento começa com sua saída de Sidom, uma importante cidade fenícia, para se casar com o rei Acabe, soberano do reino do norte de Israel. Este casamento foi claramente motivado politicamente e teve como objetivo fortalecer os laços entre Israel e a Fenícia, uma terra rica e poderosa. A filha do rei Etal, um rei que, segundo as histórias, também era sacerdote de Baal, consolidando assim o papel de Jezabel como uma figura profundamente enraizada na adoração de divindades estrangeiras. A chegada de Jezabel ao reino de Israel não só trouxe uma nova rainha, mas também a introdução agressiva de uma religião estrangeira que chocaria profundamente o povo israelita, contrariando as tradições e leis estritas que o Senhor havia dado ao seu povo. Jezabel promoveu a adoração de Bé, uma divindade associada à fertilidade e às forças naturais. A influência de Jezabel sobre Acabe foi imensa, levando-o não apenas a tolerar, mas também a promover ativamente o culto de Bé em todo o reino. Ore Reis 21, 25 a 26 descreve o impacto desta união, que nunca houve ninguém que se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor como Acabe, incitado por sua esposa Jezabel. Ele age da maneira mais abominável, servindo ídolos como fizeram os amorreus que o Senhor expulsou pouco a pouco de diante dos filhos de Israel. A pequena Jezabel ergueu templos em homenagem a Baal e instalou seus próprios sacerdotes e profetas nas cortes de Israel. Ela não se contentava em ser uma simples esposa passiva. Jezabel era uma figura controladora, usando sua posição para fortalecer a adoração de Baal em detrimento da adoração do Senhor. 1 Rei 18.199 nos dá uma ideia clara da extensão de sua influência. Portanto, reúna todo Israel perto de mim no Monte Carmelo com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Astarte que comem na mesa de Jezabel. Este versículo revela que Jezabel manteve uma verdadeira corte de profeta apoiada pelo tesouro real exclusivamente dedicado na adoração de Baal. Sua influência foi tão vasta que muitos israelitas, fascinados pelo esplendor e poder de Baal, acabaram sucumbindo à tentação da idolatria. Sua devoção a Baal não se limitava à sua própria adoração. Jezabel era uma rainha temida por aqueles que ainda seguiam o Eterno. Ela se opôs ferozmente ao profeta Elias, que ousou desafiar seus profetas durante um confronto no Monte Carmelo, onde Deus demonstrou seu poder consumindo o sacrifício com fogo, enquanto Baal permaneceu em silêncio mesmo diante desta prova indiscutível da supremacia de Deus.
Jezabel permaneceu firme em sua devoção a Baal e em sua perseguição aos profetas de Deus. A história de Jezabel na Bíblia é um exemplo notável de como o abuso de poder e a rebelião contra Deus podem levar à destruição de uma nação e de indivíduos que se tornam rainha consorte de Israel. Jezabel não apenas usou sua posição para promover a adoração de Baal, mas também tomou medidas drásticas para erradicar todos os vestígios de fé em Yahu, o Deus de Israel. O primeiro rei 184 registra que Jezabel perseguiu impiedosamente os profetas do Senhor. Quando Jezabel destruiu os profetas do Senhor, pegou 100 profetas, escondeu-os 50 por 50 em uma caverna e os alimentou com pão. E este episódio revela a ferocidade de sua campanha contra os profetas de Yahvé e mostra como ela procurou eliminar toda oposição à sua agenda religiosa. Além de promover o culto a Baal, Jezabel utilizou recursos estatais para apoiar centenas de profetas desta divindade pagã. Sua influência foi tão profundo que, sob sua liderança, a religião de Baal floresceu em Israel, dividindo a nação entre aqueles que adoravam o Deus de seus ancestrais e aqueles que seguiam a nova divindade introduzida pela rainha. Isso causou uma crise espiritual em Israel, que estava se afastando cada vez mais da aliança com Deus, conforme mencionado em 1 Reis de 1819, quando o profeta Elias desafiou Acabe agora a enviar reunir todo Israel para mim no Monte Carmelo, bem como os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Astarte que comem à mesa de a música. Jezabel. Este chamado marcou o início de um dos episódios mais dramáticos da Bíblia, quando o profeta Elias desafiou os falsos profetas de Baal para provar a superioridade de sua divindade. O desafio proposto por Elias era simples: ele e os profetas de Baal ofereceriam um sacrifício, e o Deus que respondeu com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Por horas os profetas de Baal invocou sua divindade, gritou, dançou e se mutilou, mas não houve resposta. Os primeiros reis de 1826 a 29 descrevem este momento de desespero. Eles invocaram o nome de Baal de manhã até meio-dia, dizendo: Beá nos responda, mas não houve voz nem resposta, e eles pularam pelo hotel que haviam feito. Elias então preparou o hotel do Senhor, reconstruindo-o com 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel, e ele ainda tinha água derramado sobre o sacrifício, para tornar o desafio ainda mais impressionante. Quando Elias orou para que o fogo do Senhor descesse do céu e consumisse o holocausto, as pedras, a madeira e até a água que rodeava o hotel. Reza Rei 1838. Este acontecimento milagroso, então, o fogo do Senhor caiu e consumiu o holocausto, a madeira, as pedras e o pó, e absorveu a água que estava na vala. Este evento monumental provou a superioridade de Yahvé sobre Baal. Mas o impacto foi muito mais profundo do que um simples ato de poder, ou seja, em um momento de vingança divina ordenou que os profetas de Baal são mortos à espada, eliminando assim os apoiadores mais visíveis da religião pagã de Jezabel. Um rei em 1840 declara capturar os profetas de Baal para que nenhum deles escape. E ele os agarrou e Elias os levou até a torrente de Quizon, onde ele massacrou-os. Este massacre, embora tenha sido visto como um ato de justiça por muitos, desencadeou a ira de Jezabel ao saber da morte de seus profetas. Jezabel jurou matar Elias conforme descrito em 1 Reis 192. Jezabel enviou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses tratarão comigo com toda a sua severidade se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida de cada um deles. Temendo por sua vida, Elias fugiu para o deserto exausto e oprimido. Ele implorou a Deus pedindo a morte, sentindo-se oprimido e incapaz de continuar sua missão profética. 1 Reis 194 descreve seu ir. Ele, no entanto, foi para o deserto dia de caminhada e sentou-se sob um jejum e pediu a morte, dizendo: basta agora, Eterno, leve minha alma, porque não sou melhor que meus pais. Porém Deus, em sua infinita misericórdia, não o abandonou. Ele enviou um anjo para fortalecer Elias, fornecendo-lhe alimento e orientação para que ele continuasse em seu caminho. Esta fase da história reflete não apenas a batalha física e espiritual entre Elias e Jezabel, mas também o profundo conflito interno do profeta, que exigia a restauração espiritual enquanto Jezabel continuava a governar com mão de ferro. Sua natureza dominadora se manifestou em outros episódios. O mais famoso foi a conspiração para tomar o vinhedo de Nabote, um homem simples com propriedades perto do palácio de Doabe. Quando Nabote se recusou a vender o vinhedo, respeitando a tradição israelita de não alienar as terras herdadas de seus antepassados, Acabe ficou angustiado. Jezabel, porém, os Estados Unidos do ardiu para inventar falsas acusações contra Nabote, conforme
Descrito no 1º Rei 21:1810, ela escreveu cartas em nome de Acabe, as selou com o cofre do rei e as enviou aos anciãos e ao magistrado que morava com Nabote em sua cidade. Isso é o que ela escreveu em suas cartas. Publicaram rapidamente: coloque Nabote à frente do povo e coloque na frente dele 2 homens maus que testemunharão contra ele, dizendo que você amaldiçoou a Deus e ao rei. Então tire-o e apedreje-o, e que ele morreu. Nabote foi injustamente condenado e executado, e Acabe tomou posse da vinha. Este ato de Jezabel não passou despercebido aos olhos de Deus. O profeta Elia foi novamente enviado para confrontar Acabe e Jezabel, profetizando sua destruição por causa de seus atos de injustiça e idolatria. Elia, movido pelo chamado divino, denunciou vigorosamente as ações ímpias do rei Acabe e de sua esposa Jezabel, enfatizando que sua prática corrompeu e sua idolatria não ficaria impune. O profeta não apenas anunciou o julgamento do ano sobre o casal real, mas profetizou de maneira precisa e detalhada o fim trágico que os aguardava para Acabe. Elias declarou que seu trono lhe seria tirado e que sua linhagem seria destruída, um fim terrível para um rei que levou o povo de Israel à idolatria e à injustiça. Em relação a Jezabel, a profecia era ainda mais sombria. O Senhor também falou sobre Jezabel, dizendo que os cães devorariam Jezabel desde a muralha de Giseel. 1º Reis 2123, esta terrível imagem era um símbolo do julgamento divino sobre suas ações cruéis e sua recusa em se arrepender. Embora Acabe tenha sido afetado pelas palavras de Eli, ele não pôde escapar do destino que lhe estava reservado. 1º Rei 22, 34-35. Descreve a morte de Acabe, que ocorreu exatamente como anunciado. Então um homem puxou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre as peças de sua armadura. O rei disse para aquele que dirigia sua carruagem virar e me tirar do campo de batalha, porque estou gravemente ferido. A luta tornou-se cada vez mais acirrada. Naquele dia o rei foi mantido parado em sua carruagem na frente dos sírios e ele morreu. Naquela mesma noite, uma flecha disparada aleatoriamente no meio da batalha encontrou Acabe, cumprindo assim o veredicto pronunciado por Elias, segundo o qual ele não escaparia ileso e que sua morte marcaria o início do julgamento sobre sua casa. A profecia a respeito de Jezabel demorou um pouco mais para se concretizar, mas o destino da rainha não pôde ser evitado. Após a morte de Acabe, seu filho Acasias subiu ao trono, mas o reinado de Jezabel sobre o reino permaneceu poderoso. Ela não se arrependeu, porém não de suas ações, e persistiu em sua rebelião. Quando Jezeel, um dos generais de Israel, foi considerado um instrumento da justiça divina destinada a eliminar a linhagem de Acabe, Jezabel finalmente encontrou seu destino. Quando Jezeel entrou em Israel, onde Jezabel residia, ela tentou confrontar ele do alto de sua janela, talvez em um gesto final de desafio ou ironia, mas seus servos, obedecendo a ordem de Jezeel, correram para ela. A janela dos Reis 933 fala do sombrio cumprimento da profecia. Ele disse: jogue-a no chão, e eles jogaram. Seu sangue espirrou na parede e nos cavalos, e eu fui pisoteado. A profecia de Elias foi cumprida de uma forma tão precisa e terrível, porque após sua queda os cães devoraram o corpo de Jezabel, deixando apenas suas mãos, pés e crânio como havia sido previsto. O fim de Jezabel não foi apenas uma retribuição pelos crimes que ela cometeu, havia cometido contra os profetas de Deus e por seu apoio à adoração de Baal, mas também um símbolo do que acontece quando o poder é abusado e a justiça divina é ignorada. As ações de Impeachab e Jezabel trouxeram julgamento não apenas sobre eles, mas também sobre todos os seus membros. Exemplo claro das consequências de se afastar dos mandamentos de Deus. Os Provérbios 11:21 refletem bem esta realidade. Certamente os ímpios não ficarão impunes, mas a posteridade dos justos serão salvos. A história de Atalha é uma das mais sombrias e trágicas da Bíblia, marcada por ambição excessiva, idolatria e uma sede implacável de poder. Filha de Jezabel e do rei Acabe de Israel, Atalha herdou a corrupção moral e espiritual de seus pais, dois dos personagens mais cruéis das Escrituras. Jezabel, famosa por sua idolatria e pela perseguição dos profetas do Senhor, e Acabe por sua tirania e seus assassinatos, influenciaram profundamente a jornada de Atalia. A imagem de seus pais, Atalia, tornou-se uma figura notável na história bíblica. Mas pelas razões mais sinistras, a entrada de Atalia na casa real de Judas foi através de seu casamento com Jorão, filho do piedoso rei Josafá de Judá. Esta união, que visava fortalecer as alianças entre os reinos de Judas e Israel, introduziu as práticas
idólatras e corruptas da casa de Acabe no coração do reino de Judas. A Bíblia menciona como Jorão se distanciou das vozes de seu pai e foi seduzido pelos impulsos idólatras de sua esposa. 2 Crônicas 216 afirma que ele andou no caminho dos reis de Israel, assim como a casa de Acabe, porque ele tinha como esposa uma filha de Acabe, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Sob a influência de Atalia, Jorão afastou-se dos preceitos de Deus e seu reinado foi marcado pela idolatria, corrupção e injustiça, mergulhando Judas em um período de declínio espiritual. Esse afastamento espiritual anunciou o destino trágico que aguardava Jorão. 2 Crônicas 211 a 19 relata o fim de Jorão. Depois de tudo isso, o Senhor o atingiu com uma doença incurável nas entranhas, e depois de 2 anos essas entranhas saíram pelo efeito do mal, e ele morreu em sofrimento atroz. O reinado de Jorão, que começou com a promessa de uma aliança forte, terminou em tragédia e julgamento divino, refletindo o preço de idolatria e rebelião contra Deus. Ocósias, filho de Atalha e Jorão, ascendeu ao trono após a morte de seu pai. Mas como seus pais, ele seguiu o caminho da idolatria. A influência de sua mãe Atalia foi decisiva para que ele perpetuasse os desvios morais, espirituais que caracterizaram o reinado de sua família. 2 Crônicas 22, 3-4 sublinham essa influência. Ele também caminhou nas vozes da casa de Acabe, porque sua mãe deu-lhe um conselho ímpio. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque após a morte de seu pai seus conselheiros foram para sua ruína. Assim, Ocósias continuou o legado de idolatria e desobediência a Deus, que resultou em um reinado curto e tumultuado com a morte de seu marido Jorão e mais tarde de seu filho. Atalha tomou uma atitude ousada e cruel ao assumir o trono de Judas, tornando-se a única mulher para reinar sobre o reino. Sua ascensão ao poder foi acompanhada por um ato impensável que revelou sua verdadeira natureza em sua temível busca pelo poder. Atalia ordenou o assassinato de todos os membros da linhagem real de Judas, incluindo seus próprios netos, a fim de eliminar qualquer ameaça ao seu reinado. 2 Crônicas 2210 descreve este evento aterrorizante. Atalia, mãe de Ocósias, vendo que seu filho estava morto, levantou-se e fez com que toda a família perecesse. Raça real da casa de Judas. Este ato atroz, registrado em 2 Reis 11, expõe a profundidade da crueldade e desespero de Atalha em sua busca para consolidar seu poder. Determinada a eliminar qualquer ameaça ao seu reinado, ela não hesitou para não ordenar a morte dos descendentes reais de Judá, incluindo seus próprios netos. Seu ato brutal teve como objetivo erradicar quaisquer possíveis concorrentes ao trono, sendo assim um dos atos mais hediondos mencionados na Bíblia, sacrificando sua própria família para manter o controle. No entanto, esta tragédia também colocou em risco uma promessa fundamental de Deus, a aliança feita com o rei Davi, segundo a qual sua linhagem reinaria para sempre sobre Judas. 2 Samuel 71. Lembre-se desta promessa: sua casa e seu reino estarão seguros para sempre diante de você. Seu trono será estabelecido para sempre. Além do massacre de sua própria família, Atalia também é conhecido por sua sinistra aliança com os sacerdotes de Baal, uma divindade que representava tudo o que Deus abominava. Seguindo os passos de sua mãe Jezabel, Atalia introduziu práticas idólatras a Judas e foi um devoto defensor de o culto de Baal, causando uma ruptura dramática com a fé judaica e as leis estabelecidas por Deus. 2 Crônicas 247 descreve a devastação que ela causou como filhos de Atalha. Esta mulher ímpio destruiu a casa de Deus e até dedicou os objetos sagrados da casa do Senhor a Baal. Sua aliança com Baal não foi apenas uma questão de preferência religiosa. Foi uma declaração política e espiritual que afastou o povo de Judá de suas raízes espirituais e levando-o a um estado de idolatria que provocou a ira divina. Porém, em meio às trevas que cercaram o reinado de Atalia, surgiu uma história de esperança e preservação divina. A história do jovem Joás. Seu neto Joás representou a sobrevivência da linhagem davídica e, portanto, a continuidade da promessa divina feita a Davi quando a Itália iniciou sua campanha assassina para exterminar os herdeiros do trono de Judá. Joseba, irmã do rei Xoxosias e tia de Joás, empreendeu um ato corajoso e cheio de fé. 2 Reis 11:2 relata sua ação heróica. Mas Josba, filha do rei Jorão, irmã de Ocósias, levou Joás, filho de Ocósias, e tirou-o do meio dos filhos do rei que estavam sendo executados. Ela o colocou com sua babá na sala de fraldas para que o escondessem da vista e ele não fosse morto. Joseba escondeu o bebê de 1 ano de idade castigo no templo de o Senhor, protegendo-o da fúria implacável de Atalia. Por 6 anos Joás
Permaneceu escondido no templo protegido por Jusheba e pelos fiéis sacerdotes que o acompanharam. Este período foi crucial não só para a sobrevivência de Joás, mas também para a preservação da linhagem de David e o cumprimento das promessas de Deus. A coragem de Joseba e a fidelidade dos sacerdotes permitiram que, mesmo sob o reinado tirânico de Atalia, o plano divino para Judas não fosse frustrado. Ignorando a sobrevivência de Joás, Ali continuou a reinar sem saber que o legítimo herdeiro do trono de David estava sendo preparado secretamente no mesmo templo que ela havia negligenciado. O clímax da revolta contra Atalia atingiu o seu clímax quando o sacerdote Jeoiada apresentou o jovem Joás de apenas 7 anos ao povo de Judá, proclamando o rei. Este momento, descrito em detalhes no segundo livro de Reis, capítulo 11, representa não apenas a restauração da linhagem davídica, mas também o triunfo da justiça e da fidelidade a Deus sobre a tirania e idolatria. 2 Reis 111 relata: então Jeoiada trouxe o filho do rei, ele colocou a coroa nele e o testemunho que eles o estabeleceram como rei. Afastando-se e batendo palmas, disseram: longa vida ao rei. Este momento de unção e coroação de Joás marcou uma virada na história de Judá, simbolizando a renovação da aliança com Deus e a esperança de um futuro mais justo. E a piedosa Jeoiada e os conspiradores agiram com grande prudência. Eles garantiram a segurança de Joás, colocando guardas ao redor do templo e armando homens leais para proteger o jovem rei. Este evento foi bem recebido com grande júbilo do povo de Judá, exausto pelo governo opressivo e idólatra de Atalia. O som de trombetas e vivas ressoou por todo o reino, marcando o fim de uma era sombria e o início de uma nova fase de esperança. 2 Reis 111 detalha o momento em que todos o povo da terra se alegrou e as trombetas foram tocadas. Os cantores com seus instrumentos musicais conduziram os cânticos de louvor. A proclamação de Joás como rei era um golpe devastador para Atalia, que rapidamente percebeu que seu reinado estava chegando ao fim ao ouvir os gritos de alegria e as trombetas soando no templo. Que ela correu para investigar, apenas para se deparar com uma visão que selaria seu destino. Joás, o herdeiro legítimo de a casa de David, coroou. A reação de Atalia foi imediata e desesperada. Dos Reis 1114 recontagens. E Atalia rasgou suas roupas e gritou: traição, traição! Sua acusação de traição foi irônica, já que ela mesma havia usurpado o trono por meios cruéis, exterminando seus próprios netos. Mas agora, diante da realidade de sua queda, Atalia estava impotente diante do curso dos acontecimentos. O padre Jeoiada, sem perder tempo, ordenou que Atalia fosse evacuada do templo e carregada. Sua execução fora do santuário foi um símbolo poderoso da restauração da ordem e da rejeição das práticas idólatras que ela havia introduzido em Judas. 2 Reis 11:15 descreve a ação de Jeoiada. Mas o padre Jeoiada ordenou aos oficiais do exército, dizendo que a tirassem do recinto e quem a seguisse fosse morto à espada, porque o padre havia dito para não matá-la na casa do Senhor. O fato de sua execução ter ocorrido fora o templo simbolizou a purificação do lugar santo e a completa rejeição da corrupção que Atalia representava. Com a morte de Atalia, a nação de Judas finalmente se viu libertada de um período de idolatria e da opressão. A queda de Atalia marcou uma viragem significativa, abrindo caminho para o reinado de Joás, que, sob a orientação de Jeoiada, procuraria restaurar as práticas e crenças estabelecidas pelos seus antepassados piedosos como David e Salomão. 2 Crônicas 2316 sublinham: compromisso renovado de Judas para com Deus e a Jeoiada fizeram uma aliança entre ele, o povo, e o rei para que ele fosse o povo do Senhor. Este acontecimento representou não só o fim de um regime tirânico, mas também o início de um processo de cura e restauração espiritual para o reino de Judas. A ascensão de Joás ao trono trouxe consigo a promessa de uma renovação da aliança de Judas com Deus. Um retorno à verdadeira adoração longe da influência, o culto prejudicial de Baal que Atalia promoveu. A liderança de Jeoiada como um sacerdote fiel a Deus foi essencial para garantir que o jovem rei Joás fosse educado nas vozes do Senhor e que o reino de Judá retornasse ao caminho da justiça e da lealdade. A história de Atalia, marcada por atos de traição, assassinato e idolatria, é um poderoso lembrete das consequências do desvio dos mandamentos de Deus. Sua queda, assim como a de sua mãe Jezabel, revela que a justiça divina é inevitável e que aqueles que governam com opressão e rebelião contra Deus, eventualmente colhendo as consequências de suas ações. O reinado de Joás, por outro lado, foi um sinal de que mesmo nos tempos mais sombrios a fidelidade de Deus à sua aliança permanece inabalável e ele sempre traz renovação e esperança para aqueles que, confinado
Nele a rainha Odiade foi uma figura central da complexa e tumultuada dinastia herodiana, uma família marcada por intrigas, ambições excessivas, assassinatos e uma imoralidade que manchou profundamente sua história. A dinastia herodiana, que governou a Judéia sob dominação romana, é conhecida principalmente por suas travessuras políticas e traições, muitas vezes levando a lutas pelo poder que frequentemente terminavam em atos de violência e assassinato. Como descendente direto desta linhagem, Odíade foi moldado por um ambiente familiar profundamente marcado pela sede de poder e pela falta de escrúpulos, traços que o acompanhariam ao longo de sua vida. Herodíade era neta de Herodes, o Grande, um dos governantes mais poderosos e temidos da história da Judéia. Herodes, o Grande, famoso por suas grandes obras arquitetônicas, como a reconstrução do Templo em Jerusalém, também era conhecido por sua crueldade implacável e sua paranoia. Ele não hesitou em eliminar qualquer um que ele considerado uma ameaça ao seu trono, incluindo membros de sua própria família, em um ato que revelou sua brutalidade. Herodes mandou assassinar sua esposa favorita, Mariame, bem como seus próprios filhos, temendo conspirações contra seu reinado. Este ambiente de traição e morte constituiu o cenário da infância e juventude de Herodíade, moldando sua personalidade ambiciosa e sua disposição de fazer o que fosse necessário para alcançar seus objetivos através de seu casamento com Od Felipe. Seu meio-tio Odíade começou sua ascensão ao poder, embora este casamento colocou-a em uma posição confortável dentro da dinastia. Odíade não ficou satisfeito. Seu desejo de influência e status o levou a romper seus laços com Felipe e a envolver-se com Herodes Antipas, também seu meio-tio, que governou a Galiléia e a Pérea como tetrarca. Esta relação escandalosa, considerada ilegal e imoral pelas leis judaicas, marcaria um ponto de viragem em sua vida, não apenas por causa das implicações religiosas, mas também pelas consequências políticas que resultariam de este João Batista como profeta pregando arrependimento e justiça. Não poderia ignorar este casamento incestuoso e contrário à lei de Moisés. João declarou publicamente que esta união era ilícita aos olhos de Deus, que despertou a ira de Herodíade. Mateus 143:4 conta o início do conflito, porque Herodes prendeu João, tendo-o amarrado e colocado na prisão por causa de Herodíade, esposa de seu irmão Felipe, porque João disse a Herodes que ele não nasceu autorizado a tê-lo. As palavras de João não apenas criticaram a moralidade de Herodíade, mas também questionaram a autoridade de Herodes Antipas, gerando um profundo mal-estar político. Ofendido e humilhado pela exposição pública de seu pecado, Odíade começou a nutrir um ódio mortal contra João Batista, pois sua posição e o casamento foram diretamente ameaçados, e sua resposta foi planejar vingança implacável contra o profeta. Embora João Batista tivesse afetado diretamente o problema, a moralidade de Herodíade, ele também abalou o governo de Herodes Antipas. Sob a pressão de Herodíade, acaba prendendo pessoas, acreditando que esta medida poderia acalmar o conflito e silenciar as críticas públicas. Porém, Herodes hesitou em ir mais longe. Embora estivesse preso, temia tomar medidas mais extremas contra ele. Marcos 6:20 explica essa relutância, porque Herodes temia que João soubesse que ele era um homem justo e santo, e ele o manteve seguro, e quando o ouviu fez muitas coisas e o ouviu com boa vontade. Herodes reconheceu que João era um respeitado homem de Deus pelo povo e de certa forma até o admirava. Essa admiração fez com que Herodes hesitasse em executar o profeta, apesar da insistência de Herodíade. Por outro lado, Herodíade não compartilhava da mesma consideração seu desejo de vingança contra João Batista era implacável. As palavras do profeta feriu profundamente sua reputação e expôs suas ações perante o povo de Israel. Para Herodíade, a prisão de João não era suficiente, ela o queria morto. No entanto, a popularidade de João Batista entre o povo e a cautela de Herodes para com um homem tão respeitado fizeram com que ela tivesse que esperar o momento oportuno para executar seu plano. A pressão de Herodias sobre Herodes era constante. Do poder ao lado de Herodes seria ameaçado o conflito entre o desejo de vingança de Herodíade e a relutância de Herodes em matar João, criou uma tensão crescente dentro da corte. Herodes, que vivia entre o medo de perder o respeito popular e o medo da raiva de Herodias, acabou mantendo João Batista na prisão, mas vivo, por mais que Odíade estivesse determinada, e logo ela encontraria a oportunidade perfeita para realizar seu desejo de vingança. A história da queda de João Batista atingiu seu clímax no luxuoso banquete de aniversário de Herodes Antipas, um evento que se tornaria um dos momentos mais infames da história bíblica. O palácio de Herodes, onde se reuniam os nobres oficiais e líderes militares da Galiléia e da Pérea, era uma celebração exuberante marcada pela opulência, onde a elite
Local festejava com um banquete e vinho em abundância. O ambiente estava carregado de luxúria e hedonismo, e Herodes, já embriagado de poder e vinho, era difícil prever o que se seguiria no meio da celebração. Veio a entrada dramática de Salomé, filha de Herodíade. Embora seu nome não seja mencionado diretamente nos evangelhos, a tradição a identifica como Salomé, jovem e bela. Ela foi chamada para entreter os convidados com uma dança sedutora cuidadosamente orquestrada por sua mãe Odiade, que viu nesta ocasião uma oportunidade de ouro para realizar sua vingança contra João Batista. Marcos 622 descrito, e tendo a filha de Herodíades entrado e dançado mais para os que estavam à mesa com ele, a dança de Salomé foi tão cativante que todos ficaram maravilhados, principalmente Herodes, que, embriagado pelo espetáculo e pelo clima da festa, fez uma promessa imprudente que mudaria o destino de João Batista. Embriagado pela beleza de Salomé e pelo clima festivo, Herodes, sem pensar nas consequências declaradas publicamente: pergunte-me o que você quer e eu te darei. Daria para sublinhar ainda mais o seu compromisso, acrescentou de forma grandiosa: até meados do meu reino. Marcos 623. A promessa de Herodes, embora extravagante, era um reflexo da sua vaidade e do seu desejo de impressionar os seus convidados. Ele se colocou numa posição em que teria que cumprir qualquer pedido feito por Salomé, a fim de manter sua palavra antes de todos os presentes. A promessa imprudente de Herodes abriu a porta para o plano meticuloso de Herodíades. A oportunidade pela qual ela esperou pacientemente, sabendo que Herodes agora estava vinculado à sua palavra. Herodias rapidamente influenciou sua filha a fazer o pedido mais terrível e calculado possível, em vez de pedir riqueza ou poder, como seria de esperar. Odiado ordenou que Salomé exigisse algo muito mais escuro: a cabeça de Jean Baptiste. Marcos 6:24. No momento em que Salomé, sem hesitação, seguiu o conselho de sua mãe e disse: eu quero que você me dê agora em uma bandeja a cabeça de João Batista. Quando Salomé, seguindo as instruções de Herodíades, pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja, Herodes Antipas se viu diante de um profundo dilema. O pedido de Salomé perturbou o rei, que estava ciente da santidade e justiça de João. Mateus 149 descreve o estado de espírito de Herodes ao ouvir o pedido, e o rei, angustiado por causa do juramento e daqueles que estavam em mesa com ele, ordenou que lhe fosse entregue. Herodes sabia que João não merecia tal destino, mas foi encurralado pela sua própria imprudência. Ele havia feito uma promessa pública diante de seus convidados, os nobres e os oficiais mais importantes de sua corte, e para um governante como Herodes, parecer fraco ou incapaz de cumprir sua palavra seria desastroso para sua reputação. A pressão da honra e da aparência social pesava mais do que sua própria consciência moral, empurrando-o a tomar a decisão fatídica. Apesar de sua aflição, Herodes ordenou a execução de João Batista. A decapitação de João foi realizada na prisão, onde ele estava detido sob a supervisão de Herodes. O mensageiro enviado para cumprir a ordem rapidamente cumpriu sua missão, retornando com a cabeça de João em uma bandeja como havia foi solicitado. Marcos 6:27 relata esse momento terrível, e imediatamente o rei enviou um carrasco com ordens de trazer-lhe a cabeça de João. Ele foi lá e decapitou na prisão a cabeça de João Batista, o profeta que havia denunciado a corrupção e a imoralidade de Herodes e Herodíade. Foi entregue a Salomé, que por sua vez a apresentou à sua mãe. A reação de Herodíade ao receber a cabeça de João testemunha sua frieza e crueldade. Ela finalmente conseguiu sua vingança contra aquele que a tinha. Ousou expor publicamente o seu pecado, e o fato de segurar a cabeça de João entre as mãos foi a satisfação de sua implacável fúria. Herodíade, em sua sede de poder e vingança, mostrou uma total ausência de compaixão ou remorso, provando que ela era tão imoral e cruel quanto sua mãe Jezabel. E sua frieza ao receber a cabeça de Jean reflete a profundidade de sua corrupção e sua disposição de ir aos extremos para preservar sua posição. As consequências da morte de João Batista por Herodes Antipas foram imediatas e profundas. Embora ele tenha cedido à pressão social e cumprido o desejo de Herodíades e Salomé, que Herodes nunca conseguiu se livrar da culpa que o assombrava. Ele sabia que havia ordenado a morte de um homem justo e santo, e esse peso moral o acompanhou pelo resto da vida. Mateus 142 revela o tormento de Herodes após a morte de João, e ele disse aos seus servos que este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e é por isso que suas obras funcionam nele. Herodes acreditou que João havia voltado dos mortos para assombrá-lo, e isso a paranoia moldou seu comportamento. Depois disso, a sombra do executivo injusto pairou sobre ele, minando sua confiança e sua paz interior. O impacto psicológico dessa culpa foi apenas o começo da queda de Herodes e Herodíade. Anos depois,
Eles se envolveram em intrigas políticas com o imperador romano Calígula, uma mudança que levaria à sua destruição final. Odiade, impulsionado por sua ambição insaciável, encorajou Herodes Antipas a buscar mais poder. Desafiando as autoridades romanas e tentando reivindicar novo território, esse ato de audácia acabou se voltando contra eles porque Sigula, furioso com a ambição de Herodes, retirou-o de seu poder e o exilou com Odiade ao que doou atual Leão na França. Assim ambos que tanto buscaram a glória e o poder terminaram seus dias em exílio longe da influência e prestígio que outrora tiveram. O fim de Herodias, carregado de ironia depois de uma vida dedicada à manipulação e à busca pelo poder que ela foi afastada de tudo o que mais prezava. Sua queda foi o resultado direto de sua ambição excessiva e de sua crueldade, assim como sua mãe, Jeabele Odiade, encontrou um fim trágico longe da corte e das intrigas que ela tanto acalentava no exílio. O final de Herodíade simboliza a justiça divina, onde aqueles que buscam o poder a todo custo acabam perdendo tudo, inclusive sua liberdade e sua posição. Odiade, que manipulou e destruiu vidas em sua busca por vingança e poder, terminou seus dias isolado e destituída da corte e da influência que ela tanto desejava. Este desfecho trágico serve como um lembrete da fragilidade do poder terreno e das consequências inevitáveis da injustiça. Odiade, cuja vida foi marcada pela imoralidade e pela vingança, encontrou a sua ruína precisamente no momento em que procurou ampliar ainda mais a sua influência. A história da sua queda, tal como a de João Batista, é um aviso sobre os perigos da ambição excessiva e do desprezo pelas leis divinas. A história destas três rainhas, o mal, nos lembra do poder devastador da ambição desenfreada, da idolatria e da maldade. Suas vidas foram marcadas por intrigas, assassinatos e traições, revelando até onde um coração corrupto pode ir em sua busca pelo poder, mas a justiça divina sempre prevalece. Não importa quão forte seja a mão dos opressores, Deus está atento e os julgamentos sobre aqueles que escolhem o caminho do mal são inevitáveis, pois sua queda trágica nos ensina a valorizar a misericórdia e a fé corretas em nós, lembrando que as escolhas que fazemos hoje têm consequências eternas. Agora conta pra gente. Você adivinhou quem foram essas rainhas? Não esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal para mais histórias bíblicas impactantes. Obrigado por assistir, se cuidem e que Deus te abençoe.